E se eu lhe dissesse que as antigas filosofias estoicas têm respostas surpreendentemente relevantes para as perguntas que muitas vezes nos deixam perplexos? Hoje, vamos explorar um território intrigante. As respostas estoicas para algumas das questões mais persistentes sobre a vida e a própria existência. Junte-se a mim enquanto desvendamos os segredos que os estoicos nos passaram ao longo dos séculos. Preparados para descobrir uma nova perspectiva sobre esses mistérios? Pergunta 1. Qual é o propósito da vida? Vamos iniciar nossa busca por respostas com uma das indagações mais profundas que a humanidade enfrenta. Qual é o verdadeiro propósito da vida? Será que os estoicos, com sua filosofia centrada na virtude e no autoaperfeiçoamento, tinham insights a compartilhar sobre essa questão tão antiga? Perceber o propósito subjacente à nossa existência é uma busca que atravessa séculos e culturas. Os estoicos, conhecidos por sua abordagem pragmática e voltada para a virtude, oferecem uma visão singular sobre essa questão profunda. Para eles, o propósito da vida não estava em buscar prazeres efêmeros ou riquezas passageiras, mas sim em cultivar a excelência moral e viver em harmonia com a natureza. Epicteto, um dos renomados filósofos estoicos, enfatizava que nosso propósito residia em desenvolver virtudes como a coragem, a justiça e a sabedoria. Para os estoicos, a busca da eudaimonia, uma forma de bem-estar e realização, era alcançada ao viver de acordo com a natureza racional que nos foi concedida. Eles acreditavam que, ao exercitar nossa virtude e aceitar as coisas que não podemos controlar, nós nos alinhamos com o propósito maior da vida. Muitas vezes, nos perdemos nas complexidades da vida moderna e nos distraímos com objetivos superficiais. Os ensinamentos estoicos nos lembram da importância de cultivar nossos valores interiores, em vez de buscar satisfação nas circunstâncias externas. Nessa perspectiva, o propósito da vida não está em conquistar o mundo, mas em aprimorar nossa própria alma. Pergunta 2. Como lidar com a incerteza? A vida é repleta de incertezas, não é mesmo? E aqui estamos diante de uma nova pergunta intrigante. Como lidar com a incerteza? Os filósofos estoicos, com sua ênfase na autodisciplina e serenidade interior, nos deixaram valiosas orientações nesse aspecto. A incerteza é uma constante em nossas vidas, uma realidade que muitas vezes nos deixa desconfortáveis e ansiosos. No entanto, os estoicos oferecem uma abordagem única para enfrentar essa realidade inescapável. Para eles, a chave para lidar com a incerteza residia na aceitação das coisas que não podemos controlar e no foco naquilo que está ao nosso alcance. Somos responsáveis apenas pelo que está sob nosso controle direto, nossas ações, atitudes e escolhas. O restante, que inclui circunstâncias externas e eventos futuros, não está em nossas mãos. Essa filosofia da aceitação nos encoraja a concentrar nossa energia naquilo que podemos influenciar e a liberar o peso da preocupação em relação ao desconhecido. A prática estoica da premeditação dos males é uma ferramenta poderosa para lidar com a incerteza. Ao imaginar os piores cenários possíveis e nos prepararmos mentalmente para eles, tornamo-nos mais resistentes e menos vulneráveis ao impacto emocional do inesperado. Isso nos ajuda a desenvolver resiliência e a encarar as incertezas com uma mente mais tranquila. Pergunta 3. Como superar obstáculos e adversidades? A vida muitas vezes nos apresenta desafios inesperados e obstáculos aparentemente insuperáveis. E agora, diante de mais uma indagação profunda, como superar obstáculos e adversidades? Os estoicos, com sua mentalidade resiliente e coragem interior, oferecem lições valiosas para enfrentar esses momentos difíceis. Os estoicos acreditavam que a vida é repleta de desafios que nos convidam a testar nossa resiliência e força interior. Para eles, superar obstáculos e adversidades não envolvia apenas enfrentar as dificuldades, mas também transformar esses momentos em oportunidades de crescimento pessoal. Uma das ideias centrais do estoicismo é a noção de que não podemos controlar o que acontece externamente, mas podemos controlar nossa reação e atitude diante dos acontecimentos. Essa perspectiva nos encoraja a encarar os obstáculos como testes de caráter, oportunidades para desenvolver virtudes como a coragem e a paciência. O imperador romano Marco Aurélio, um dos mais famosos estoicos, escreveu em seus Pensamentos sobre a importância de encarar os desafios com serenidade e aceitação. Ele nos lembra que as adversidades são parte integrante da jornada humana
e que nossa capacidade de enfrentá-las com dignidade e determinação é o que verdadeiramente importa. Além disso, os estoicos nos convidam a adotar uma perspectiva mais ampla. Ao invés de nos concentrarmos no sofrimento imediato, podemos olhar para o quadro geral e considerar como essa adversidade pode contribuir para o nosso crescimento interior e sabedoria. Pergunta 4. Como encontrar serenidade interior? Encontrar serenidade interior em um mundo constantemente em movimento é uma busca que muitos de nós compartilhamos. Os estoicos, com sua abordagem filosófica profundamente arraigada no cultivo da virtude, têm muito a nos oferecer nesse sentido. Para os estoicos, a serenidade interior não era alcançada através de circunstâncias externas ideais, mas sim através do desenvolvimento do autodomínio e da compreensão das nossas reações emocionais. Epicteto nos lembra que não somos afetados pelo que acontece a nós, mas sim pela maneira como interpretamos e reagimos a esses acontecimentos. A prática estoica de prosoche, ou atenção vigilante, é uma ferramenta que nos ajuda a cultivar a serenidade interior. Ao estarmos cientes dos nossos pensamentos e emoções, podemos escolher responder de maneira consciente e controlada, em vez de sermos levados por impulsos reativos. Além disso, os estoicos enfatizam a importância de viver de acordo com a natureza racional que possuímos. Isso significa aceitar que a vida é repleta de altos e baixos, e que a verdadeira paz interior surge quando nos alinhamos com essa realidade. Pergunta 5. Qual é o papel das relações interpessoais? A jornada da vida é enriquecida pelas relações interpessoais que cultivamos ao longo do caminho. E agora, convido você a refletir sobre uma pergunta crucial. Qual é o papel das relações interpessoais? Os estoicos, com sua ênfase na empatia e na virtude, têm valiosas perspectivas sobre como construir relacionamentos saudáveis e significativos. As relações interpessoais são um elemento fundamental da experiência humana, moldando nossa jornada de maneiras profundas e duradouras. Os estoicos, conhecidos por sua abordagem ética e filosofia prática, nos oferecem orientações preciosas sobre como nutrir relações saudáveis e significativas. Para os estoicos, o papel das relações interpessoais estava intrinsecamente ligado à virtude. Eles nos encorajam a cultivar amizades baseadas em valores compartilhados e empatia mútua, em vez de relações superficiais moldadas pelo desejo ou conveniência. Sêneca, um dos proeminentes filósofos estoicos, escreveu extensamente sobre amizade e relacionamentos autênticos. Ele destacou a importância de escolher amigos que inspirem e desafiem nosso crescimento moral. Além disso, ele enfatizou que a verdadeira amizade é baseada na virtude e na busca do bem comum. Os estoicos também nos lembram da importância de sermos compassivos e gentis com os outros, reconhecendo que cada pessoa enfrenta batalhas invisíveis. Cultivar a empatia nos ajuda a construir conexões mais profundas e a enxergar a humanidade compartilhada em todos nós. No âmago das lições estoicas sobre relacionamentos está o convite para trazer nossos próprios valores e virtudes para as interações cotidianas. Ao fazermos isso, criamos um ambiente de respeito mútuo e crescimento conjunto. Pergunta 6. Como enfrentar o medo da morte? A morte, inevitável e muitas vezes temida, é um dos mistérios mais profundos da existência. Convido você a refletir sobre uma pergunta que nos acompanha ao longo da vida. Como enfrentar o medo da morte? O medo da morte é uma preocupação inerente à condição humana. Os estoicos, por sua vez, encaravam a morte de maneira peculiar, com uma serenidade que muitos consideram inspiradora. Para os estoicos, a morte era vista como uma parte natural da existência, uma transição que todos os seres vivos inevitavelmente enfrentam. Eles nos convidam a contemplar nossa própria mortalidade, não como uma fonte de ansiedade, mas como um lembrete para vivermos plenamente o momento presente e nos concentrarmos no que realmente importa. Marco Aurélio, o filósofo imperador, frequentemente meditava sobre a finitude da vida em seus escritos. Ele nos lembra que a morte é uma parte natural da ordem cósmica e que devemos abraçá-la com serenidade, lembrando que nosso tempo aqui é limitado e precioso. Os estoicos também nos encorajam a viver de maneira virtuosa e significativa, para que, quando a morte chegar, possamos olhar para trás com um senso de realização e propósito. Aceitar a inevitabilidade da morte nos permite viver com mais autenticidade e intensidade.
À medida que nossa exploração pelas respostas estoicas para perguntas sobre vida e existência chega ao fim, quero agradecer a todos vocês por se juntarem a mim nesta jornada de reflexão e aprendizado. Os ensinamentos dos estoicos continuam a ressoar através dos séculos, oferecendo-nos insights intemporais para navegarmos por nossas próprias vidas com mais sabedoria e serenidade. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas valiosas perspectivas. A busca pelo entendimento é uma jornada que nunca termina. Obrigado por fazerem parte dela. Até breve!